Boa noite, igreja. Graça e paz, igreja do avivamento. Então, a palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 38. Diga assim: eu sou especial. Amém? Você é especial para Deus. Aleluia. Achou aí? 38, verso 7, diz assim: ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha. Morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. E então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por baixo da tesouraria e tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Amém? Você glorifica a Deus por isso? Jeremias estava prestes a morrer. Jeremias tinha sido lançado à mercê da morte. Ele era um homem que falava a verdade. Ele era um homem que deixava Deus usar a vida dele. E os adversários se reuniram contra eles. Falaram contra ele para o rei. E disseram: rei, Jeremias está aí falando tantas coisas. Daqui a pouco os guardas, ninguém mais vai ter ânimo para lutar. E nós vamos perecer. Porque Jeremias disse que todos iriam morrer. Que todos daquela cidade iriam perecer. Se eles não se deixassem ser escravos, eles iriam perecer. E aqueles homens, não gostando de ouvir a verdade, eles foram lá e acusaram a Jeremias. Eles foram lá e lançaram Jeremias na cisterna. E a Bíblia diz que lançaram ele. Jeremias se atolou na lama. No versículo de número 6, diz assim: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas na cisterna. Não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Jeremias estava prestes ao seu fim. Mas eu quero dizer para você que o que Deus colocou no meu coração é que não importa como o inimigo está agindo contra as nossas vidas, não importa quem ele está usando contra as nossas vidas, Deus sempre vai usar um eunuco. Deus sempre vai usar uma pessoa, alguém, para estar intercedendo por nós. Deus sempre vai estar presente para livrar você da boca do leão. Deus sempre vai nos livrar. Jeremias estava ali e ele estava
à mercê do destino, à mercê de seja lá o que acontecer. Mas eu tenho certeza que a fé de Jeremias era: eu falei a verdade, eu fiz a minha parte, eu estou agindo como Deus quer que eu haja. O coração de Jeremias estava totalmente em paz. É assim que precisa estar o coração de um homem e de uma mulher que serve a Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser obreiros aprovados, que não tenha nada do que nos envergonhar. Estão acusando, estão lançando pedradas, estão caluniando. Deus é nosso juiz, Deus é a nossa justiça. Estavam ali com as lanças para Jeremias. E se Jeremias não morresse naquela cisterna, eles com certeza tinham um novo plano. Sempre tiveram um plano para matar Jeremias. Jeremias é chamado, considerado o profeta chorão. Por quê? Porque ele era um intercessor. Ele olhava e ele via a alma. Ele via o que estava destruindo aquela pessoa. Ele não olhava para as pessoas e falava assim: esse é um homem que vive essa vida porque ele quer. Ele é um derrotado porque ele quer. Ele está fracassado porque ele quer. Não, ele olhava e ele via lá na intimidade que tinha um homem angustiado, um homem triste. E ele via também se tinha um coração endurecido que não queria mudança. E essas pessoas que tinham esse coração endurecido, Jeremias sempre continuou falando a verdade. E essas pessoas é que se levantavam contra ele. Essas pessoas é que sempre estavam perseguindo a Jeremias. Mas o mesmo rei que disse: façam o que vocês quiserem com Jeremias. Quando Deus veio com o refúgio, quando Deus veio com a salvação, quando Deus veio com o resgate, o que ele fez? Ele usou trapos, ele usou roupas velhas para poder descer até Jeremias, para que Jeremias pudesse ali se enrolar. E com 30 homens, Jeremias foi puxado. Por que ele mandou 30 homens? Por que ele mandou 30 homens para que tivessem toda essa proteção com Jeremias? Fala para você mesmo assim: mais é quem está comigo. Muito mais é quem está comigo do que o que está com eles. Maior é o que está comigo. Deus manda anjos ao nosso favor. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. Por que nós não somos atingidos? Porque com certeza tem muito mais que 10.000. Tem muito mais do que os anjos do Senhor. Eles estão prontos a nos livrar. Os demônios, eles vêm com suas lanças, eles vêm com as suas setas. Cai para um lado, cai para o outro. Mas o Senhor está pronto com o seu poder para nos resgatar. Mas nós seremos resgatados em meio a dessas condições. Olha só. Primeiro, nós precisamos estar totalmente atados com a verdade. Nós sabemos, lá no nosso coração, que pode nos impedir de ser abençoado. Nós sabemos, lá no coração, que pode nos roubar o que Deus tem na plenitude para nós. Nós sabemos. Existe muita gente que diz: é isso e aquilo. São desculpas. Que na verdade sabe o que está acontecendo. Então nós precisamos agir com a verdade. Não omita nada de ninguém. E muito menos para você. Não minta para você. Não diga para você: então, não sou eu que sou culpado. Eu sou culpado, Senhor. Tira de mim essa culpa. Senhor, faz com que eu faça direito. Se eu estou fazendo errado, esse sentimento, essa angústia, esse sentimento de ódio, de amargura, de inveja. Tantos sentimentos podem querer dominar o coração de um homem e uma mulher de Deus. Mas nós precisamos agir com a verdade. E a verdade liberta. Jeremias podia ser o queridinho do rei. Ele podia chegar lá e dizer: olha aqui, capítulo 38 no início, diz assim, versículo de número 2. Quando ele está dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada. A fome
e de peste. Mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Então, Jeremias não omitia nada. Ele estava vendo, olha, tem isso que está errado. Deus me levantou como profeta, e eu sei que Deus está falando. Então, ele falou, ele foi lançado, porque muitas vezes você vai abrir algo, muitas vezes você vai chegar até a pessoa com a voz profética, porque a voz profética não é a voz da fofoca. Fala para o seu irmão, a voz profética não é a voz da fofoca. Que às vezes a pessoa acha, mas eu estou falando a verdade, fulano falou mesmo. Essa é a voz da fofoca. A voz profética é aquela que diz, olha, Deus está me mostrando, você está caminhando para essa direção, e essa direção não vai dar num bom lugar. A Bíblia diz que quando você fala, o seu sangue, o sangue daquela pessoa, é livrado de você. Mas se você não fala, o sangue daquela pessoa vem sobre você. Então Jeremias não tinha medo, ele estava ali pronto a fazer o que precisava fazer. Então a verdade, que nessa noite você se abra num todo a Deus. Você se abra nesse culto profético e diga, Deus, Espírito Santo, tenha liberdade na minha vida, para mudar tudo que está tentando me paralisar, tudo que está tentando me levar para a ruína, um sentimento, um pensamento, seja lá o que for, um desejo, almejando algo que você sabe que não é para você. Ele está almejando. Tem gente que fica almejando coisas que não é para ele. Você já ouviu falar de pessoas que oram, ficam orando para receber o marido da outra? Ou o marido ou a esposa do outro? Às vezes acontece isso. A pessoa vai até na igreja, vou orar para que isso aconteça. Se você sabe de uma coisa dessa, não se una a essas coisas. Não diga, se você orar, Deus vai fazer mesmo. Fala, queima agora, Senhor, esse demônio. E que o Senhor liberte. Seja verdadeiro, não se engane. Amém? Deus sempre vai levantar intercessores para os profetas. Talvez você diga, mas eu não sou profeta. Mas eu não sou profeta. Por que é que eu tenho que falar? Você não precisa falar. Mas se você já deixar Deus mudar a sua vida, deixar o profético de Deus mudar o seu interior, você falar a verdade para você mesmo, já está muito bom. Quando você sabe que você está saindo da linha, seja o seu maior profeta. Fale para você mesmo, opa, estou saindo da linha, não estou louvando a Deus com essa situação, volte para o seu estágio. Deus vai levantar uma pessoa para orar por você, para interceder por você, para te dar uma palavra de direção. Não seja orgulhoso. O orgulho derruba. O que derrubou Satanás do céu foi o orgulho. Ele foi orgulhoso. Ele se achou tal. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho. Já pensou quando nós nasceu, os nossos pais deixássemos à mercê? Abandonasse e ninguém cuidasse? Talvez o pai e a mãe até abandonou, mas ninguém cuidou. O que acontece com aquela criança? Morre. Nós precisamos, isso é dependência, nós precisamos uns dos outros, porque Deus, Ele quer que nós venhamos agir com simplicidade. Eu não preciso de ninguém, eu posso fazer sozinho. Não, nós precisamos sim. Precisamos de pessoas para conversar. Você ficar sozinho num lugar, que acontece? Você fica maluco. Fica no celular, fica lá no celular, mas tem um celular. Fica lá no celular para você ver o que acontece com a sua mente. Daqui a pouco você está todo aí. Tá assim, ó. Aí você está dormindo, está sonhando, está assim. Mexendo com o dedo, mexendo no celular. Já teve gente que me falou isso. Nossa, fulano estava dormindo, estava lá, mexendo com o dedo no celular. A mente vai. Não, vamos trazer a nossa mente para deixar Deus nos usar como profetas, amém? E Deus pode usar, isso foi o que Deus mais tratou ao meu coração. Deus usa meios que ninguém acredita. Deus vai usar meios, pessoas, situações, para mover na sua direção, na sua vida, que talvez você diga, eu não imaginei que a ajuda viria daí. Então, como o pastor disse, não despreze nada. Não despreze.
Não despreze nada, não despreze ninguém. Talvez nós ficamos esperando, né? Ai, o meu socorro vai vir daquela pessoa vai me dar um abraço, eu vou ficar melhor. Mas às vezes você olha e você fala, puxa vida, aquele irmão veio, se lembrou de mim. O seu coração já se alegra, o seu coração já fica regozijando no Senhor, porque Ele usa meios a qual nós não esperamos. Jeremias foi puxado com cordas, com trapos, com roupas velhas. Ele poderia ser puxado com corda da mesma forma, somente com a corda, da mesma forma que lançaram ele ali. Mas por que lançou-se aqueles trapos junto? Porque a nossa dependência vem do Senhor. Se nós olhar e falar, mas esses trapos estão rasgados, estão podres, vai rasgar, eu vou cair de novo. Não, eu vou confiar no Senhor. Deus está dizendo, não olhe a circunstância que está ao seu redor. Não olhe as dificuldades. Não olhe. Pare, medite na palavra de Deus. Você vai ver que foi em meio à circunstância que o povo falou, e agora? Agora é nossa morte. Deus só disse, diga ao povo que marche. O mar se abriu. Cajado, prato de sal, tantas coisas simples Deus usou. E Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ah, se for o pregador tal, se vier lá não sei da onde, dos Estados Unidos, Irmãos, você dobra o seu joelho e você vai falar com Deus. O Senhor vem presente para falar com você. É você e o Espírito Santo que está ali. Você e o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele te dá força para você poder ajudar outras pessoas. E aí você vai ser no canal para as outras pessoas. E nós precisamos deixar o Senhor agir através do meio que Ele quiser para mudar a nossa vida. Não olhe, mas não é bem assim que eu queria que acontecesse. Se é assim que está acontecendo, o meu coração está em Deus, eu estou sendo verdadeiro com Ele, vai mudar, vai ter virada. Deus vai agir ao meu favor, até que a corda chegue. Olha só, mais é os que estão conosco do que os que estão com o inimigo. E por último, versículo 13 aqui do 38, diz assim, ó. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Significa isso? Jeremias ficou num lugar seguro. Quem tem Deus sempre estará num lugar seguro. Deus usou vestes rotas, vestes velhas. Deus usou um eunuco, aquele eunuco que não tinha tanto valor ali no palácio. Os eunucos nem podiam adentrar na presença de Deus, eles podiam, porque eles eram eunucos. Mas Deus usou a vida dele para resgatar Jeremias. E quando Deus nos resgata, Ele nos coloca num lugar seguro. Se o nosso coração estiver nessa fé, irmãos, quando vier as ondas, você vai falar, e onda? Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo, porque eu estou seguro em Deus. Vem os ventos fortes. Ih, ventos fortes. Você está perdendo seu tempo, porque eu estou seguro em Deus. Vem as palavras contrárias. Vem a cara feia do diabo. Você olha, você está perdendo seu tempo, porque eu estou seguro em Deus. Nós estamos seguros em Deus. Deus faz, Ele usa, Ele move e Ele transforma. Para nós, até a morte é o nosso dia de festa. Para aqueles que confiam em Deus, até a morte
é a nossa amiga. Talvez você fique assustado. A morte, minha amiga. A morte é ela que nos vai levar. Fazer passar dessa vida. Jesus precisou passar pela morte. Ele precisou morrer para ressuscitar, para ter vida, vestes de glória, para poder salvar a minha vida e a sua. E nós também um dia vamos morrer. E nós não precisamos ficar com medo disso. Eu falei tanto com o Isaac, ensinei tanto com o Isaac sobre a morte, que não precisava ter medo da morte, porque o Isaac é meio dramático, o Isaac é meio assim, dramático de tudo mesmo, né? Tem vezes que ele chega falando umas coisas, então mãe, se eu pegar isso aqui, então isso aqui pode furar, pode não sei o quê. É meio dramático, assim, o Isaac é bem dramático. E eu ensinei ele, falei, filho, nós não precisamos ter medo da morte. Quando nós partir, o que a Bíblia fala? Lá no céu, nós vamos adorar o Senhor, lá tem ruas de ouro. Eu ensino para ele. Aí ele ficou tão light com a morte, mas eu falei também, não é bem assim. Aí ele ficou, então, mãe, quando você morrer, né, não sei o quê. Eu falei, também não é assim, né, filho? Não, mãe, só quando você tiver 100 anos. Aí ele já volta, né? Mas ele ficava falando da morte como se a morte fosse assim, né? Ficar falando, não precisa ficar falando também. Mas nós não precisamos temer nada. Nós não precisamos temer a nada. É John Wesley que disse, me dá 100 homens que temam, que não temam a nada, que temam somente o pecado. O pecado nós precisamos temer. O pecado, ele mata. Só que a morte do pecado é diferente. É uma morte que vai calando aos poucos, vai tirando o prazer de viver, de adorar a Deus, de estar na casa de Deus. O pecado, nós precisamos temer. Nós não podemos usar a graça como um trampolim para o pecado. O pecado precisa ser enojado por nós, pela igreja do Senhor. O pecado, ele precisa ser barrado num todo da nossa vida. Como fazer isso? Buscando a Deus, tendo a nossa vida ligada com o Espírito Santo. É Ele que vai nos dar força. Nós estamos nesse jejum, nessa consagração, carne miserável, né? Que a gente já pega assim. A Débora ontem pegou a barrona de chocolate, foi cortar, eu falei, o que você vai fazer? Ela, eu vou comer. Eu falei, não, você não vai comer. Lembrou? Ela não está comendo doce. Eu falei, e eu amo chocolate, irmãos. Eu falei, guarda, mas vai ficar guardado aí 40 dias. Eu falei, vai ficar guardado aí 40 dias. Então, irmãos, nós precisamos se livrar dessas coisas. Nós precisamos buscar a Deus num todo. O que te aproxima de Deus? O que nos aproxima de Deus? É a mesma coisa que nos aproxima dessa água. A sede. Se nós não tivermos sede de Deus, nós não vamos buscar a Ele. É simples. Que é mais simples que beber água. É simples. Seja sincero, seja verdadeiro com Deus. Busque a Ele num todo nessa noite, ainda mais do que você já buscou. Deixe seu coração livre, livre. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Vai saindo todas as perebas, vai saindo todos os espinhos, todos os carrapichos, vai saindo tudo. O inimigo, ele vai batendo em retirada. Está doendo ainda, a enfermidade ainda está aqui, mas Deus vai amenizando. Deus vai te dando força, Deus vai te dando fé, Deus vai te alimentando e você vai dizendo, Deus está comigo, isso vai passar. Deus está comigo, isso vai passar. A única coisa que é eterno é a nossa salvação, ela é eterna. Nós viveremos com Deus eternamente, glorificando ao Pai, aleluia. Vamos adorá-lo, vamos engrandecê-lo de todo o nosso coração. Se coloque em pé, saia do seu lugar. Vem aqui para o altar.